A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Vou deixar aqui para a meditação da igreja, para que os irmãos venham meditar, refletir e ter força para continuar na caminhada, porque cumprir o que Jesus deixou para nós fazer, muitos não estão dando crédito o ID do Senhor. Deixar para a meditação dos irmãos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a quem venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Olhei e vi que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles a harpa, a salva de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste rei, sacerdote, e ele reina sobre a terra. Olhei e ouvi a voz muitos anjos ao redor do trono dos animais, e todos os anciãos, era número dele milhões e milhões, milhares e milhares. Amém? Irmão, Deus enviou para procurar quem era digno de desatar os 7 selos. Não achou nem lá em cima no céu, entre meio os anjos, e nem na terra, ninguém aqui na terra, e nem debaixo da terra, e nem no mar. Ninguém era digno. Então ele olhou para o teu filho amado, o seu único, unigênito, e viu que ele era digno, que é Jesus Cristo, enviou na terra. Então, irmão, era necessário que Jesus morresse, padecesse e fosse ressuscitado ao 3º dia, porque só ele podia vencer. E quando ele olhou lá no céu, ele viu um cordeiro, que era Jesus Cristo, a quem venceu. João olhou, quando o anjo falou que não foi achado no céu e nem na terra, João chorava muito. E ali o anjo falou para João: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a quem venceu para desatar os 7 selos. A raiz é resplandecente, estrela da manhã, a raiz de Davi, ele venceu. Então o anjo mostrou para João que Jesus foi digno. Quando João chorava muito, ele disse: não chora, eis aqui o Cordeiro de Deus. A raiz é a geração de Davi, a qual venceu para desatar os 7 selos. Irmão, muitos hoje não valorizam o que Jesus fez. Irmão, Jesus tomou o nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, padeceu. Irmão, não era digno de ninguém. Ninguém pode tomar a posição de Jesus.
Então foi dado todo o poder a Jesus no céu e na terra. Foi entregue a ele pelo seu Pai. Ele dá a vida a quem ele quer, ele dá a morte a quem ele quer. E muitos hoje, irmão, eu estou falando com todo mundo, crente e não crente. Aqueles que não é crente ainda fica dando honra, glória às estátuas, a imagem de escultura feita pela mão do homem, a qual não padeceu na cruz, não foi digno. Se nem nós, como ser humano que tem alma, que nós somos vivos, não foi digno que dirá uma estátua. Muitos adoram Jesus errado. Irmão, Jesus pagou um preço tão grande pela essa humanidade, a qual, irmão, ele ama tanto, e ninguém valoriza. Não foi achado ninguém digno de abrir os 7 selos. Para isso, Jesus veio, padeceu, ressuscitou o 3º dia. Lá no final de Mateus, está escrito, fala que ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte da mão de Satanás e disse: eu tenho todo o poder me dado no céu e na terra, agora eu tenho a vida, dou quem quero. Tem a morte e a vida ao controle dele. Irmão, era necessário Jesus ressuscitar. Porque se Jesus não ressuscitasse, irmão, por isso ninguém ia vencer, só Jesus podia vencer. Aqueles patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que dormia, que Abraão esperou e alcançou a promessa depois de morto, foi essa. Ele esperou a promessa, a terra prometida. Lá no final de Mateus, se você ver, você vai ver, lá quando Jesus subiu ao céu, foi levado ao céu, que era necessário ele ressuscitar ao 3º dia. Porque quando ele ressuscitou, que desceu ao inferno e subiu, ele pisou, aleluia, glória a Deus, aleluia, pisou na cidade santa. E ali todos os patriarcas que dormiam esperando a ressurreição de Jesus, entrou na cidade santa com ele. Irmão, se Jesus tivesse falhado, aqueles que dormiam esperando no Senhor não tinham ressuscitado, ainda estava dormindo. Mas para a honra e glória de Deus, ele ressuscitou, e todos os patriarcas que dormiam esperando o Senhor, ressuscitou e pisou junto na cidade santa. Aquela multidão entrou junto com Jesus. Irmão, não há ninguém que pode tomar o lugar de Jesus. Muitos hoje estão dando glória a homem, a estátua, a imagem. Não pode, porque só quem venceu foi Jesus. Foi dada toda a honra e glória a Jesus. Todo o poder pertence a ele agora. Irmão, Jesus não falhou. Então, irmão, nós temos que dar toda a honra, toda a glória a Jesus, porque se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos, a humanidade estava perdida. Irmão, se Deus tem uma chamada, agora eu vou falar com os crentes, se Deus tem uma chamada com você no Evangelho, e você acha que não pode, não vai conseguir, você vai conseguir, porque Jesus conseguiu e Ele está contigo, você não está sozinho nessa caminhada. A obra que Deus tem com você, a chamada que Deus tem com você, glória a Deus, ninguém pode tomar o seu lugar, porque não foi achado digno da pessoa para ficar no seu lugar igual Jesus. O Pai chamou ele não rejeitou. Foi procurado no céu entre os anjos, na terra entre a humanidade, entre os homens, debaixo da terra, no mar, e não achou ninguém, irmão. Então assim, se Deus te chamou para essa obra, para essa peleja, você acha que é dura, você acha que essa obra você não vai aguentar fazer, irmão, outras pessoas não podem ocupar esse cargo. Deus chamou você que tem que ficar nesse cargo. Porque se Jesus tivesse rejeitado, irmão, coisa que ele não faz, é um exemplo, uma ilustração, aquele povo não tinha conseguido a vida eterna, até depois de morto, quando Jesus ressuscitou, eles conseguiram, receberam a vida eterna, que foi Isaac, Abraão e Jacó, aquele que esperava a vinda do Senhor, ele ressuscitou com o Senhor. Então por isso que você não pode falhar nessa caminhada. Continua fazendo a obra do Senhor, porque o cargo que é seu, outro não pode ocupar. Foi dado a você, não larga a mão do cabo do arado, irmão, porque esse arado só você pode segurar.
Irmão, Jesus te ama muito. Fica na paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz a Jesus. Jesus te ama, irmão. Amém? Fica na paz do Senhor.